Olá, sejam bem-vindos ao 3º Congresso Internacional de Tecnologia do Unisalesiano. Hoje nós estamos aqui para gravar um podcast no curso de Fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba, com a presença do Dr. Selmo Mendes Elias, delegado do Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de São Paulo, e também com o professor Fernando Henrique Alves Benedito, que é o professor das áreas de ergonomia, da área de imaginologia, na área de saúde pública, e que também adora tecnologia porque é formado em engenharia. Então nós vamos hoje aproveitar aqui a presença dos dois para estar falando um pouquinho sobre o posicionamento do CREFITO em relação à utilização das inteligências artificiais, tanto nos protocolos quanto nos atendimentos dos pacientes. Agora aproveito e passo a palavra para o Dr. Selmo. Bom, satisfação estar aqui nesse podcast do Unisalesiano. Sou ex-aluno da casa, do curso de fisioterapia, e a convite da professora Carla e da instituição, o CREFITO 3 está muito feliz de estar aqui nesse momento, partilhando um pouquinho sobre o exercício profissional da fisioterapia, nessa temática tão importante para as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, eu sou o professor Fernando, como apresentado, sou um profundo apaixonado aí pelas tecnologias e pela fisioterapia, e eu gostaria de saber, Selmo, como o CREFITO vê, primeiro, sobre a ética profissional, o que é a ética profissional, como que o CREFITO vê, qual que é a missão aí do CREFITO e do COFITO. Bom, o sistema COFITO-CREFITO é um sistema criado com a Lei 6.316, lá de 75, onde o papel principal é fiscalizar o exercício profissional e a qualidade de assistência à população. A ética é o preceito mais importante. No entanto, que a Resolução 424, ela traz sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, no qual nós temos que estar como profissionais atentos a todas as questões éticas profissionais. A ética, ela é histórica. Se nós pegarmos a filosofia, ela traz muito sobre o que é a ética. E a ética é você ter sigilo, zelo, orientar o paciente ao que vai ser realizado e respeito. Principalmente isso. Então, o CREFITO 3, ele zela pelo Código de Ética e que ele faça que ele aconteça de fato. E nessa temática da utilização da inteligência artificial, ela já existe em muitas ferramentas, Então a gente tem aí a utilização da inteligência artificial até eu vou depois mostrar um exemplo aqui, mas é utilizado até, por exemplo, na análise de dados, como em roupas, que vestem o paciente e analisa a marcha, os movimentos humanos, na utilização, por exemplo, em próteses que analisam o ritmo de marcha do paciente, ele se adequa, se adapta à marcha do paciente, está mais rápido, mais devagar, etc. Joelhos eletrônicos com inteligência artificial, que o código, que a programação dele se modifica automaticamente de acordo com a utilização. Isso é um exemplo, Mas vamos dizer que a inteligência artificial ela tem um comportamento humano nas respostas, E aí existe já no CREFITO alguma preocupação, alguma busca de conhecimento nessa área, ou a regulamentação, etc.? Existe sim, professor. Nós temos câmaras técnicas que tratam dessa temática dentro de várias áreas, porque a inteligência artificial dentro da fisioterapia, ela passa por várias áreas. A neurofuncional, a ortopedia e traumatologia. Então, ela é multissistêmica, vamos dizer assim. Ela embarca várias áreas, certo? O CREFITO 3, ele participa de algumas feiras. Podemos citar a Reatec, por exemplo, que acontece em São Paulo. E lá nós temos contato com diversas tecnologias, onde elas vão auxiliar no tratamento, elas vão auxiliar no prognóstico do paciente, nas atividades de vida diária e também nas pesquisas. Então, muitas dessas tecnologias que são amplas
em diversas patologias, em diversas áreas da fisioterapia, elas vão auxiliar em várias questões. Então não existe um risco, por exemplo, do fisioterapeuta ser trocado pela inteligência artificial. Saiu um estudo nos Estados Unidos, recentemente, falando de quais profissões podem ser substituídas por máquinas, tá? E a fisioterapia, a terapia ocupacional, ela ficou em menos de 5% de chance. Ou seja, seria mais para... Vamos dizer assim, mais para auxílio mesmo. Auxílio, então, suporte porque profissional. essas tecnologias, elas têm uma efetividade muito grande. Por exemplo, na marcha, você consegue ter precisão nas fases, na oscilação, na biomecânica. Mas, doutor Selmo, isso tudo auxilia, mas a gente sabe que com a utilização da inteligência artificial, já existe programas que traçam planos e tratamentos. Qual a orientação do CREFIT em relação a isso? Porque é muito fácil você abrir ali a plataforma e o software está colocando paciente, idade, patologia, todas as diminuição de amplitude, tudo, e aí o programa mesmo traça, né, o tratamento e o plano. Qual a orientação do CREFIT em relação a isso? Primeiramente, nós fazemos uma avaliação clínica na necessidade e aplicação desse tipo de tecnologia. Inicialmente, na avaliação inicial, o profissional ele precisa sentar com esse paciente, esclarecer toda a temática dessa aplicação da tecnologia, o porquê está sendo realizado, e aplicar um termo de consentimento livre esclarecido, falando sobre os benefícios da tecnologia, possíveis riscos e tudo que vai acontecer durante esse tratamento. E aí a gente vai ter uma questão ética documentada, porque o paciente ele vai assinar, ele vai saber detalhadamente os passos que vão ser aplicados durante o uso desse dispositivo, dessa tecnologia, para onde esses dados vão, por que ele está utilizando e qual é o benefício disso no final. Então, o termo de consentimento é de extrema importância, aliado à avaliação clínica do paciente e à qualificação desse profissional no domínio da ferramenta, porque ele precisa ter domínio sobre o que vai ser empregado ali. Geralmente, essas tecnologias elas estão associadas a um programa específico de armazenamento desses dados. Sim. Então, é uma outra temática que nós temos que estar atentos ao não vazamento dessas informações. Que aí tem uma lei, né, que entra em vigor a partir de 2018, que é a LGPD, Lei de Proteção de Dados, e aí a gente precisa também estar atento ao não vazamento de dados, ao sigilo, à proteção. Então, são várias temáticas onde envolve esse uso de tecnologias. Sim. No caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai dar a normativa, né? Com relação à utilização, né, a utilização desses dados pelo profissional e também a disponibilização, de repente, a segurança desses dados para que eles não tenham vazamento, né? Isso. Só que, Perfeito. aí, nesse caso, vamos dizer assim, eu acho que o maior problema aí seria a preocupação com o viés do algoritmo, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela constrói ali uma resposta, né? Uma ação baseada em conhecimentos prévios. Então, você é quem alimenta essa informação. Você, profissional, alimenta com essas informações, né? Tanto publicadas, quanto a que você insere. Então, você dá a informação ali. Então, você sabe a qualidade dessas informações que você está inserindo e também sabe... só que você não sabe a qualidade das informações que ela se baseia, né? Tá aí a preocupação, talvez, existe já em alguns lugares do mundo, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, que regulamentam com leis específicas, que regulamentam e dão base para as empresas de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, se eu pego faço uma pergunta para uma certa plataforma, né, que daqui a pouco eu vou fazer. Então, eu vou fazer uma pergunta para essa plataforma. Ela vai me dar uma resposta, só que no Brasil, por exemplo,
A hora que eu pergunto, ela fala, não tem como você ter certeza desses dados. Então, sempre bom consultar o profissional qualificado. Isso. Então, ela já te dá uma noção de que ela te dá umas informações básicas, só que cada caso é um caso. Então, exige a avaliação do profissional, principalmente no caso da profissão regulamentada como é a da fisioterapia, né? Então, talvez aí que eu gostaria mais de saber, né, dessas câmeras técnicas, né, qual vai ser o posicionamento, o quanto ela vai estar ali dedicada nesse tema, porque a maior parte dos problemas que podem acontecer, eu acredito, são mínimos em relação ao tanto de benefícios, né? Porque a inteligência artificial ela reúne muita informação que às vezes o profissional não tem tempo de buscar. Vai enriquecer muito. Enriquecer a avaliação, inclusive, tratamento, plano. Exatamente. Inclusive, o Dr. Igor, um médico, ele fala que a inteligência artificial, ela dá um novo mínimo, né, de qualidade. Então, a partir dali, você tem que ser melhor do que ela. Sim. Então, você tem que acrescentar e ela vai aprendendo com aquilo, né? Então, acredito que o CREFIT aí tem uma missão muito importante agora, talvez, né? De construir essas câmeras técnicas é muito importante. Então, uma outra questão que eu até trouxe, né, como que o COFITO e o CREFITO abordam essa questão em relação os protocolos de tratamento. O próprio CREFITO vai se utilizar dessa ferramenta, né? Perfeitas colocações. Inicialmente, nós não temos uma resolução do nosso federal sobre a inteligência artificial, tá? Mas nós temos total apoio à utilização dessas ferramentas, tanto para avaliação, diagnóstico, prognóstico, tá? Tratamentos, porque são tecnologias a serviço da reabilitação. Sim. Tendo visto que a reabilitação ela é um processo interdisciplinar, que não é só do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. Sim. O paciente tem parcela nesse processo. E a tecnologia ela vem como um auxílio, certo? Sim. Então, as câmaras técnicas elas têm trabalhado para que nós possamos, como profissionais, alinhar com a tecnologia o objetivo comum. E para isso, a importância de protocolos clínicos, baseado em evidências. Para isso, nós disponibilizamos do trabalho das câmaras técnicas, produzindo conteúdo, justificando passo a passo a aplicação dessas tecnologias a serviço da fisioterapia, da terapia ocupacional. Fazemos um estudo relacionando toda a parte científica e encaminhamos ao federal um relatório, para o federal analisar passo a passo para legislar. E aí nós temos uma resolução. Isso está em processo ainda, porque isso é extremamente novo, né? Há anos e anos atrás, nós discutíamos a utilização de games, por exemplo, na neurologia, que era algo novo. Hoje, nós trabalhamos junto com sistemas de engenharia. Eu estive numa visita técnica no Hospital do Câncer de Barretos, por exemplo, que é uma outra instituição que podemos citar aqui, né, de destaque nacional. Eles têm laboratório de tecnologia dentro de um hospital. Sim. Então, hoje é uma realidade. Então, nós precisamos estarmos como profissionais, né? Profissionais de primeiro contato, que somos, já pensar no uso dessas tecnologias no tratamento. E a normatização disso, né, Isso. Dr. Selmo? E a normatização. E é importante para o nosso aluno estar entendendo que o Dr. Selmo representa o Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de São Paulo, que é ligado no Conselho Federal de Terapia Ocupacional e Fisioterapia. O federal é que vai aí normatizar muitas coisas junto com os conselhos, né? Os conselhos são divididos nos estados. Lembrando os nossos alunos, né, nossos convidados. Mas uma coisa que, sim, na fala de vocês dois, eu observo que a inteligência artificial, ela acompanha o nosso paciente desde os diagnósticos, porque na imaginologia é necessário a inteligência artificial para nos dar a precisão
das imagens, das ressonâncias, das tomografias, para que nos ajudem a elaborar aí o plano de atendimento do nosso paciente. E aí entra de novo a inteligência artificial, se a gente conseguir, né, esses dados no computador, elas podem nos auxiliar no tratamento. Aí a gente tem o tratamento. Aí a gente tem dentro das vestimentas, a gente tem a realidade virtual para a realização dos movimentos. A gente tem muitos aplicativos, aparelhos que nos ajudam também na escala dos movimentos em lesões musculoesqueléticas, né? Olha aí toda a fisiologia do movimento, que utiliza também inteligência artificial. Então, é muito vasto, né, esse campo. Por isso que a gente fica com medo de utilizar, e a gente precisa que o Conselho Federal e o Conselho Regional juntos nos oriente melhor em como estar utilizando isso dentro do consultório, né? Dentro das clínicas de fisioterapia. Isso é muito importante, né? É extremamente importante o profissional ter segurança no uso dessas tecnologias e no armazenamento dos dados. Nós temos uma comissão específica que chama Direitos e Prerrogativas da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Nós temos 2 conselheiras que tratam diretamente dessa comissão, onde o profissional ele pode entrar em contato com o Conselho Regional, o CREFITO 3, apresentar a problemática que ele possa ter na relação de uma tecnologia específica ou de uma pesquisa, e o CREFITO, como nós não temos ainda uma resolução, nós podemos emitir uma declaração de posicionamento. Olha, que interessante. Então, nós fazemos uma declaração do posicionamento do CREFITO 3 em relação a tal ato profissional, do exercício de prerrogativa profissional. Então, é uma forma da gente validar as informações que a gente tem na legislação, né, brasileira, e apresentar para o profissional de uma maneira bem específica dentro da utilização da prerrogativa, né? Porque a terapia ocupacional ela tem suas prerrogativas, a fisioterapia tem a delas, mas as 2 profissões se usam, né? Porque assim, o método, ele pode ser para ambas as profissões. Sim. Mas a prerrogativa profissional, ela é exclusiva de cada uma das profissões. Sim. Tanto para as outras profissões da saúde também. Sim, os objetivos são diferentes, Isso. né? Uhum. E assim, como eu disse anteriormente, eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre como, por exemplo, o ChatGPT, que é uma das ferramentas assim, mais famosas, né, da utilização da inteligência artificial, com uma resposta com comportamento parecido com o humano, né? Então, ele faz pesquisas assim, quase em tempo real de conteúdos na literatura, e aí dá uma resposta organizada pra gente, coisa que a gente levaria muito tempo para fazer. Ele já dá pra gente, só que ele é dependente do tempo, né? Eu gostaria que mostrasse a tela do notebook. Então eu coloquei aqui, ó, qual o melhor... Isso aqui é uma pergunta que um leigo faria pro Google, né? E aí ele coloca, qual que é o melhor tratamento? Tô com uma dor. E aí ele coloca no Google. O Google vai mandar um monte de informação desorganizada, né? Já no caso da inteligência artificial, ela organiza isso de uma forma, né, bem entendível, né? Só que ela sempre deixa a responsabilidade. Então, vou colocar uma pergunta aqui, ó. Qual o melhor tratamento fisioterapêutico para um paciente com hernia de disco lombar interna e sintomatologia de dor em membros inferiores com perda de força? Então, aí eu coloco. Aí ele vai, ó, para um paciente, né, com hernia de disco lombar interna e sintomas. Então, ele vai dar uma sequência, né? Seria da avaliação pelo profissional. Ele que deve fazer ele fala, ó, o fisioterapeuta deve realizar uma avaliação, fazer o controle de dor, a mobilização, fortalecimento, sempre dando os tempos. Então, ele dá um guia desse tratamento, vamos dizer assim, generalista. Isso seria muito facilmente encontrado, por exemplo, num filme, num vídeo do YouTube. Sim. Você teria que entrar, pesquisar e ficar assistindo o vídeo, por exemplo. Ou em blogs da internet, etc. Então, ele organiza essas informações, só que, ao contrário dos outros, você pode ir conversando com ele. Mas eu não quero hidroterapia, eu quero... Por exemplo, eu não tenho hidroterapia, eu tenho tal coisa. Então você vê com o fisioterapeuta uma outra técnica, ele vai conversando com você e vai trazendo informações relativamente atualizadas, né? Porque, por exemplo, do CREFITO mesmo,
Eu perguntei pro ChatGPT E anteriormente ele deixa bem claro, né? ele deixa bem claro. Que o fisioterapeuta é importante aí. Exatamente. Então ele deixa claro que exige-se aí uma avaliação do fisioterapeuta para ter um tratamento personalizado. Isso aqui é o geralzão, né? A receita de bolo. Sim. E o fisioterapeuta não pode ficar na receita de bolo. Não. E os nossos alunos, a gente briga bastante, né? Não caia na receita de bolo. Não caia na... Analisando essas informações, professor, a gente pode ver que aí traz as demonstrado as possibilidades de tratamento. Exatamente. Mas aí não está falando qual o tratamento. Exatamente. Então ele fala assim, ó, quais são as possibilidades? Isso. Então, por exemplo, fortalecimento muscular, o treinamento postural, a estabilização, etc. Né? O monitoramento. Só que quem faz isso é o fisioterapeuta. Então não tem como trocar a IA por trocar o profissional pela IA. Não tem como. Então, assim, é importante ressaltar que se precisar de cirurgias, você entendeu? Então, assim, a inteligência artificial, ela tá aí realmente para auxiliar o fisioterapeuta. Graças a Deus, a nossa profissão, ela é contato humano, né? O contato manual, tete a tete, né? Não tem como a gente tirar isso, né? É muito mais complexo. Né, muito mais tem essa questão da relação humana, né? E então a gente pode ver que o ChatGPT ele dá uma organização do conhecimento. Você pode ir perguntando coisas específicas que você faria essa pesquisa na internet, né? Pesquisa no Google, pesquisa tal, só que no Bing, só que você pode organizar de uma forma bem mais rápida no chat, que é o chamado chatbot, que é utilizado na hora da pesquisa, na hora da formulação ali, né, de uma tomada de decisão. Só que existe isso também em outras estruturas. Então, por exemplo, na análise de imagem, então a inteligência artificial está muito, muito focada também, por exemplo, na análise em tempo real de imagens, né? Então, ela analisa, por exemplo, a marcha e já dá a partir desses dados coletados, já dá uma resposta provável de diagnóstico, que você vai confirmar ou não, exige a interação humana. Então, assim, essa utilização também se aplica a muitas áreas, né? E até, por exemplo, é uma coisa que aí cabe pesquisa, que, pelo CREFITO, no caso da atuação profissional, que é o conceito, a análise ética, né? Vamos dizer assim, por exemplo, dessa utilização de dados. Por exemplo, quando eu estou fazendo pesquisa, eu sou obrigado a fazer um projeto, né, de pesquisa, enviar para o Conselho de Ética, né, para o Conselho de Ética e Pesquisa, para eles aprovarem a utilização, né, a realização daquela pesquisa por um conselho, né? A mesma coisa seria que essas câmeras técnicas, né? A avaliação, até aqui pode, até aqui não pode, etc. Para que a gente mande na inteligência artificial. Né? Então, a profissão não pode ser refém, acredito, da inteligência artificial. Né? Isso. E a inteligência artificial, ela também é uma ferramenta. Uhum. E como qualquer outra ferramenta, vamos pegar uma técnica, por exemplo, o laser, que é um aparelho específico da fisioterapia em algumas temáticas, por exemplo, em cicatrização. Ela é uma ferramenta, mas quem vai colocar a dosagem, o tempo, é o fisioterapeuta. Da mesma forma, de todas essas temáticas que a gente tem abordado da inteligência artificial. Muito bacana isso que o professor projetou. Por quê? Ali a gente tem várias sugestões de tratamentos. Sim. Mas é o fisioterapeuta que vai pegar ali na sua caixinha de ferramentas quais tratamentos que ele vai dar assertividade relacionada à avaliação clínica. Porque no chat, por exemplo, ele não está especificando como realizar o fortalecimento, como realizar a conduta, né? Ele só cita o geral. Pode ser fortalecimento, hidro, então ele dá os recursos. Mas ele não está ensinando a forma, né? Porque aí é o fisioterapeuta que vai realizar isso daquela forma de contato humano. Então, nessa temática, a Câmara Técnica, ela acolhe essas demandas, ela analisa e ela vê que realmente ali não está ferindo o código de ética, não está colocando a profissão em risco, e nem o paciente. Então, a gente
ordena dessa maneira. Então, assim, a comissão acolhe, analisa, e a comissão de direitos e prerrogativas, se necessário, se o profissional solicitar, faz uma declaração de posicionamento que dá um embasamento para o profissional na utilização da tecnologia. Até na triagem também, já selecionar qual que é a gravidade do paciente, Isso. né? Qual área que o paciente deve ser encaminhado, talvez isso em clínicas, né? Os próprios cadastros de pacientes ser mais automatizados, coisas assim, sabe? Então, a tecnologia pode nos auxiliar muito e aumentar muito a efetividade, eficiência do atendimento, né? E o CREFITO, acho que a gente tem que aprender muito com o CREFITO também na organização, né? Acho que o CREFITO estava com educação continuada nessas áreas, né? Nós temos vários projetos, o CREFITO 3 Educa, nós temos podcasts, nós temos também um processo agora interno de informatização do CREFITO 3. Hoje, você não liga mais para o CREFITO 3, não tem mais 0800, não tem. Por quê? Hoje nós somos aproximadamente 94 mil fisioterapeutas no estado de São Paulo e 6 mil terapeutas ocupacionais. Se nós colocarmos um departamento de call center ali para atender, a gente não dá conta. A demanda é muito grande. Vai gerar uma fila de espera, onde o profissional vai ter que ficar minutos e minutos no telefone, muitas vezes não vai atender a demanda porque ele não vai ter algo impresso, porque muitas vezes é uma demanda específica, ele precisa ter uma comprovação disso por telefone, não tem como a gente comprovar. Então, hoje é tudo por abertura de chamado e protocolo. Então, você faz um chamado, tem um prazo máximo de 3 dias de ter uma resposta, dependendo da demanda, você recebe no mesmo dia a resposta, certo? E você recebe por e-mail. Então, ali você tem uma comprovação da solicitação, fica documentado, tá? No seu e-mail pessoal, onde para você ter acesso, você tem que colocar a sua senha pessoal. Então, nós temos um sigilo de informação ali, né? Tem muito profissional que procura a gente. Eu preciso atualizar meus dados de endereço, eu quero um boleto. Mas isso é diretamente com o conselho. Então, eu não tenho acesso a essas informações. A gestão não tem acesso. Isso é específico com o departamento responsável, com os profissionais concursados que fazem toda a gestão do departamento. A área exclusiva do profissional hoje, onde a gente coloca lá CREFITO e a senha pessoal, ela é toda informatizada. Hoje eu consigo fazer um relatório, um parecer, uma declaração para o paciente, solicitar exame, fazer receituário, tudo pela área exclusiva, sai validado com assinatura eletrônica digital do profissional e o emblema do CREFITO. Então a gente valida as informações, tudo pela área exclusiva, né? Usando também a questão do token. Hoje nós temos uma outra forma de segurança, é o token. Você entra na área exclusiva com a sua senha pessoal, mas para fazer essas transações, que, por exemplo, o paciente fez tratamento com você algumas sessões e ele vai entrar no INSS, por exemplo, e está reunindo toda uma documentação. Ele te pede um relatório clínico. Esse relatório clínico, ele é um documento do paciente que você faz com base nas anotações de prontuário. Você envia esse documento para o e-mail do paciente, com assinatura digital eletrônica, tudo. Mas ele expira, então você tem que falar, olha, no prazo de 24 horas você vai baixar esse documento, você vai imprimir esse documento, porque ele vai expirar. Então, isso são o uso de tecnologias dentro do conselho. A aplicação da LGPD, né? Nossa, doutor Selmo, na minha época quase que era presencial tudo. Tudo presencial. Por exemplo, uma declaração de quitação. Parece que não. Mas você tinha que solicitar por escrito, ia para a mesa da presidência, porque o presidente tinha que assinar. Você ficava um mês para você pegar um documento, que hoje a declaração de quitação você gera em segundos. Sim. Nossa, a tecnologia só veio para nos ajudar, né? Nesse processo nosso. Então, hoje, a gente evita que o profissional vá até o conselho. Ele pode ir no conselho, sim, tomar um café, tirar dúvida, mas a questão de documentação, a gente tem agilizado com essas ferramentas. A ideia é que o nosso sistema do CREFITO 3, ele seja um sistema, por exemplo, que seja relacionado à utilização diária do paciente. Então, por exemplo, ele pode colocar dados do paciente, ficha de avaliação, evolução. Então, nós estamos mudando isso. Então, o que acontece? A gente
alia a ética, os preceitos éticos da profissão, e o profissional está junto com o conselho. Então, essa é a nossa instrumentalização no uso de tecnologias no site do CREFIT 3, por exemplo. Ele tem algum chatbot, algum sistema de resposta automática? Temos. Inclusive, lá tem o WhatsApp e nós já temos todo o direcionamento. O profissional vai colocando lá e vai fazendo a filtragem e vai direcionando para o departamento específico. Então, eles já utilizam a inteligência artificial. Já. Chegou no departamento específico, das 9 da manhã às 15 da tarde, nós temos profissionais que ficam frente a frente do computador fazendo a demanda. Depois do horário comercial, já entra-se numa fila de espera e no dia seguinte ele já vai ter retorno. Então, o nosso sistema ele é bem assertivo na sequência. E tudo que você faz, você recebe um protocolo. Sim. Que eu consigo acompanhar depois o desfecho, começo, meio e fim. Porque muitos profissionais falavam, eu entro em contato com o conselho e não tenho resposta. Hoje não. Hoje, pelo número do protocolo, a gente consegue localizar nessas milhares de solicitações se foi atendido ou não, quem foi o funcionário ou o profissional que atendeu e se resolveu ou não. Bom, gente, eu tenho que agora só agradecer a presença do Dr. Selmo aqui, querido ex-aluno, excelente profissional, agora se dedicando, né, à nossa profissão na área do conselho, como delegado, veio aqui falar para a gente um pouquinho sobre a inteligência artificial. Quero agradecer também ao professor Fernando, né, que adora tecnologia, então trouxe também toda essa visão da tecnologia na área da fisioterapia, tanto em termos de práticos de atendimento, como em termos de pesquisa. Então, em nome do Unisalesiano de Araçatuba, em nome do Unisalesiano, eu agradeço a participação de vocês e espero que vocês tenham uma boa palestra, um bom podcast, um bom congresso internacional. Tá? Obrigada. Obrigado, Selmin. Obrigado, em nome da atual gestão do CREFIT 3. Queremos agradecer a professora Carla, o professor Fernando por esse momento, a toda a direção do Unisalesiano e vocês que estão conosco acompanhando esse podcast. Muito obrigado.